compartilhar com cada um de vocês das pesquisas, das experiências que nós temos e que nós desenvolvemos ao longo desses quase 6 anos de processo eletrônico, lembrando a todos que a Lei 11.419 foi promulgada em dezembro de 2006 e tivemos aí um lapso temporal significativo, né? Contudo, o sistema de processo eletrônico, ele só se apresentou para nós aproximadamente nos últimos 3 anos, que nós começamos a ter um contato mais estreito com os sistemas dos tribunais. Enfim, eu costumo dizer, porque é um consenso entre os colegas pesquisadores, que o processo eletrônico nada mais é do que um sistema de gestão do Poder Judiciário. E gestão do Poder Judiciário é de autonomia do Poder Judiciário, a despeito de todas as críticas nossas, dos operadores do direito que estão aqui do lado de fora, e mesmo aqueles que estão lá dentro. E nós, como o doutor Carlos colocou no início, cabe a nós caminhar junto com vocês, esclarecer o máximo de situações possíveis no nosso cotidiano. Lembrando que os sistemas ainda não estão, eu acredito que eles não estejam totalmente conformados, porque depende do desenvolvimento e do trabalho diuturno de cada um de nós para ir alinhando de acordo com as necessidades. O Dr. Carlos colocou para vocês sobre as peculiaridades do processo eletrônico, as necessidades, as exigências. E a mim cabe tratar com vocês, em breves linhas, sobre a prova e a perícia em sistemas informatizados. Eu costumo perguntar a todos os colegas, né, como é que vocês se sentiriam neste início de século XXI? Passamos o século, passamos o milênio, somos realmente uma população, nós participamos de uma fase da humanidade bastante interessante, né, e que é possível a participação efetiva do cidadão. E o papel do advogado é significativo na consolidação e na criação de novos direitos. Eu fico honrada, fico muito feliz de nesses 25 anos de caminhada de advocacia militante, poder participar junto com vocês dessa trajetória. Então, eu costumo dizer que o conceito de processo que nós conhecemos, o conceito clássico permanece. O processo eletrônico alterou algumas fases, algumas situações dentro do procedimento, e ele alterou significativamente o conceito que nós temos de autos, né? Saiu do meio físico, papel, para o meio eletrônico, meio digital. Então, é como mudar da água para o azeite verde, aquele azeite de oliva bem verde, bonito. E o que significa isso, Sabrina, em termos de prova? Significa muita coisa. Nós teremos que digitalizar os documentos impressos, os títulos de crédito, os cheques, notas promissórias, confissões de dívida, os contratos de confissão de dívida, os demais contratos que estão em meio físico, assinados, né? Cada um de nós, tenho certeza, eu demorei mais de 6 meses para criar uma assinatura bonita, né? Como advogado, queria uma assinatura bonita, de repente me deram, agora eu tenho um certificado digital, que é um conjunto de dados, em que eu não tive ingerência nenhuma e que não traz característica nenhuma da minha pessoa. É apenas uma brincadeira, mas uma brincadeira para vocês perceberem como essas tecnologias impactaram significativamente o nosso dia a dia. Certamente vocês vão se defrontar nos seus escritórios em situações das mais diversas, desde um simples plágio de um artigo disponibilizado na internet gratuitamente, até um livro, um trabalho de universidade, um trabalho acadêmico, uma tese de doutorado. Isso tudo já aconteceu, e vai continuar acontecendo, né? Agressões verbais nas redes sociais, a famosa pedofilia infantil, que é um dos temas bastante discutidos nos últimos anos e que é combatido veementemente. E como lidar com tudo isso? Como que nós vamos poder auxiliar os nossos colegas,
os nossos clientes, né? Primeiro, eu acredito que a gente tenha que fazer um trabalho bastante forte junto aos clientes, tanto pessoas físicas quanto as organizações, independentemente do seu porte, de conscientização do que é trabalhar com os meios digitais, com os sistemas informatizados. Tá certo? Quando eu vou comprar um software, por exemplo, para o meu escritório, a complexidade é tal que em um dado momento da nossa vida, se eu quero aumentar a minha clientela, crescer no meu escritório, eu tenho que comprar um software de gestão de escritório de advocacia. Né? Existem situações que você pode comprar um software de prateleira, você pode contratar o desenvolvimento de um software, né? E aí, quando você contrata um desenvolvimento de software, custa muito mais caro. E se custa muito mais caro, significa nós temos a impressão que eu compro aquele software. Mas você tem que tomar cuidado no momento que você vai assinar o contrato. Porque às vezes você está assinando um contrato de licenciamento de software. Você paga um monte de dinheiro na crença que você está comprando um software que ele é só seu e a empresa te vendeu uma licença de uso. Então, colega advogado, fique atento. Então, essa é uma dica que a gente dá para os colegas advogados, que a gente também tem que levar para as empresas, as nossas clientes. Por quê? Às vezes, assina-se os contratos sem saber muito bem o que é que você vai receber ao final. Ok? Muito bem. Se o processo é digital, como é que nós vamos... Eu pus esse conceito... como pesquisador ele sempre questiona uma série de coisas, né? O processo eletrônico não tem um conceito legal. Ele não tem um conceito legal e existem vários conceitos. Então, eu trouxe aqui apenas, o Dr. Carlos colocou na tela para mim, o artigo 1º, que o uso de meio eletrônico, o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta lei. Então, essa lei 11.419 é uma lei ordinária que alterou significativamente o nosso Código de Processo Civil e, curiosamente, as portarias e resoluções dos tribunais, eles vão além, eles criam novas regras que muitas vezes supera o Código de Processo Civil e o Código Civil. Por isso que ele disse no início da palestra que essa questão do não repúdio me dá urticária. Sim, porque uma portaria de um Tribunal de Justiça, ela se sobrepõe ao Código Civil, que dispõe sobre os vícios de consentimento. Sabrina, isso pode acontecer? Pode. Eu tenho vários meios de coação. Um dos meios de coação é uma 45 na minha cabeça, eu sozinha, dizendo assim, vamos fazer um acordo? Escreve aí. Você ganhou uma ação da porte de 10 milhões de reais, então vamos fazer um acordo, você vai fazer um acordo que você só recebe para o seu cliente 1 milhão de reais, e os seus honorários, você abre mão da sua sucumbência. Entre uma 45 abrir mão da minha sucumbência, obviamente que eu vou abrir mão da minha sucumbência. Isso é um forte instrumento de coação. É uma brincadeira que a gente faz, mas é só para ilustrar as possibilidades que vão surgir aí no nosso dia a dia. Pode passar. Pode passar mais. A prova, já nas ordenações filipinas, e tem outros documentos, outros registros mais antigos, a prova é o farol que deve guiar o juiz nas suas decisões. Até aqui, absolutamente nada de novo aos doutores advogados. A prova, ao autor cabe o ônus de provar os fatos alegados, e ao réu ou aos réus os ônus de provar a inexistência daqueles fatos. E o juiz deve estabelecer os pontos controversos e, a partir do estabelecimento desses pontos controversos, analisar o conjunto probatório para verificar quem é que tem direito. Muito bem. Se eu tenho um documento físico, no processo eletrônico eu faço a digitalização e encaminho esse documento digitalizado para o nosso processo eletrônico. Muito bem, Sabrina. O que é que eu faço na hipótese dos documentos serem impossíveis de serem digitalizados? Em que circunstância? Um raio-x, livros contábeis, por exemplo, uma grande quantidade de papéis,
200, 300, 400, 500, 1000 folhas. Quantas vezes a gente não vai para o fórum para distribuir uma ação com uma pilha de papéis? Nessa hipótese, a 11.419 permite ao advogado peticionar ao juiz, informar que os documentos XYZ serão depositados em cartório pelo prazo de 10 dias do protocolo. Então, você tem um prazo de 10 dias para encaminhar até o cartório, do cartório competente, essa documentação que é impossível a digitalização. Tá bom? Muito bem. Por quanto tempo que eu devo guardar os documentos? Por quanto tempo que eu devo guardar esses documentos digitalizados em meio físico ou os documentos em meio digital, que já foram criados em meio digital? Por exemplo, uma fotografia, um áudio, um vídeo, tá certo? Vocês devem guardar pelo prazo da ação rescisória, 2 anos do trânsito em julgado da ação principal. Essa é a regra geral da 11.419. Tudo bem? De que maneira que vão ser armazenados as provas orais realizadas pelo juízo? Oitiva de testemunho, declaração e depoimento pessoal da parte. Na Justiça Comum do Estado de São Paulo e no JEF, TRE, Jurisdição Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, ele é gravado em áudio. Justiça Criminal Federal é gravado em áudio e vídeo e armazenado na vara. Na Justiça Comum ainda nós não temos a informação de como será colhido, porque é tudo relativamente novo. Então, a ideia é que os depoimentos pessoais serão gravados em áudio ou áudio e vídeo e fica armazenado na vara à disposição das partes e advogados. Tá certo? Sabrina, como é que se você fala de um documento em meio físico, os olhos veem e eu consigo tocar e eu consigo pegar. E os documentos em meio eletrônico? Doutores, o que nós vemos na tela do nosso computador é uma sequência de bits, é uma sequência de números, de arranjos e combinações de zeros e 1. O 0 e 1. Então, o olho humano, ele vê na tela do computador uma imagem, um texto, uma foto, tá certo? Mas na máquina, no computador, ele é uma sequência de zeros e uns. Então, você quer dizer o quê? Se eu tenho um documento digitalizado em PDF, é possível esse documento em PDF ser alterado? É possível sim. Existem vários programas que podem modificar o arquivo. Por exemplo, fotografias. Você tira uma fotografia em meio digital, quantas crianças que fazem brincadeira com a fotografia? Distorce fotografia, tira coisa, põe coisa. Então, temos que tomar cuidado com as provas em meios digitais. Alegação de falsidade de documento digital. Você faz no próprio processo eletrônico, né? Estamos falando de processo eletrônico. Você argue a falsidade do documento eletrônico no próprio processo eletrônico. O juiz recebe a sua arguição de falsidade, suspende o andamento do processo, ele dá o prazo para a parte contrária contestar aquela arguição de falsidade, e até que se resolva esse incidente, o processo principal fica suspenso. Tudo bem? Prova e perícia em sistemas informatizados. Esse também é um bom... Se as tecnologias vieram, assim, adentraram no nosso dia a dia de advogado e nos causam complexidade, constrangimento, preocupação, ela também abre para cada um de nós nichos de trabalho, tá certo? E a gente, obviamente, que aproveita essas oportunidades e, mais do que isso, defesa dos interesses, defesa dos direitos das pessoas. Quando acontece um ilícito através da internet, a primeira coisa que a pessoa se pergunta, como é que será possível fazermos a prova do ilícito cometido via internet? Ratificando aos doutores que o documento eletrônico, seja ele de que extensão for,
arquivo de texto, planilha, foto, áudio, vídeo, ele está armazenado em uma mídia. Até onde eu entendo, é uma mídia magnética, ele está gravado em um meio magnético, portanto, ele é passível, sim, de se verificar a veracidade. Então, se há por exemplo, uma agressão verbal em um site de relacionamento, de que maneira você pode provar? Você pode fazer como é que se fala? Você pode fazer uma conversão do PDF daquela imagem, você pode fotografar aquela imagem, trabalhar com aquela imagem. Se há por exemplo, um plágio na internet, você pede uma ata notarial que a gente pode usar em outras situações, se usa comumente para documentos eletrônicos, ou num caso mais complexo, você pedir a perícia no equipamento que armazena o software ou que armazena o documento eletrônico. Então, há todas essas possibilidades aos doutores. Aqui eu preparei essas breves linhas de acordo com a necessidade. O doutor Vitor dará seguimento aqui ao nosso evento, tá certo? E eu fico à disposição a vocês de explicar um pouco mais sobre prova e perícia. O que era relevante, que para mim era importante colocar para vocês, são essas questões documentais dentro do processo eletrônico. Agora, fiquem muito atentos com os documentos que vocês recebem e com os documentos que vocês verificam em processo, tá bom? Agradeço a oportunidade, desejo a todos sucesso.